Olá galera, aqui é a Carol do Leitura Virtual e hoje eu vou contar pra vocês os meus 10 livros favoritos da vida. Vem comigo, vem! Demorou um tempo pra eu conseguir reunir, assim, 10 livros mais importantes da minha vida e por quê? Eu li muitos livros, não sei quantos, tem muitos livros que eu li que eram emprestados ou da biblioteca ou de amigos, livros que eu já li e doei, porque não tem espaço para guardar todos eles, então foi muito difícil escolher só 10. Mas esses 10 que eu escolhi, eles me marcaram de alguma forma, que eu vou explicar pra vocês. Não tô com todos eles aqui pra mostrar a capa, porque alguns estão emprestados pros meus alunos, mas eu vou mostrar o que tiver aqui pra vocês, tá bom? Não está por ordem de preferência, gente, já foi difícil selecionar 10, ainda colocar por ordem de preferência seria muito complicado, muito difícil, então eu optei por falar aleatoriamente, tá bom? O primeiro é A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón. Esse é o primeiro livro da coleção do Cemitério dos Livros Esquecidos. É uma coletânea de 4 livros. Esse daqui, ele se passa em Barcelona, no início do século XX, e o interessante desse livro é que ele é praticamente um livro dentro do livro. O Daniel, ele busca encontrar o autor do livro preferido dele e saber o que aconteceu com esse autor, porque ele simplesmente desapareceu da face da Terra. E tem uma descrição maravilhosa, personagens incríveis. E quando eu li esse livro pela primeira vez, eu lembro que eu fiquei muito impressionada com a narração, com a construção dos personagens, com o enredo, com o final da história. Então, saber que tinha mais 3 livros para acompanhar foi simplesmente maravilhoso. Então é uma saga que eu gosto muito. O Mágico de Oz, de L. Frank Baum, é uma história muito antiga, né? Ela já fez 100 anos. Eu tenho 3 ou 4 livros diferentes do Mágico de Oz, traduções e capas diferentes. É uma história que eu gosto muito, tanto que eu leio com os meus alunos. E é uma história que marcou muito a minha infância, porque a minha mãe gravava pelo videocassete o filme, e metade preto e branco, metade colorido. Então, quando eu descobri que era um livro e quando eu pude ler, foi muito mágico. E é um livro que eu gosto muito, que eu indico muito para as pessoas, porque tem uma linguagem bonita, é uma fantasia muito agradável. Então, é muito bom para começar. Neve da Primavera, de Sarah Deal, foi o primeiro livro que eu li dessa autora, e é uma autora que eu aprendi a gostar muito à medida que eu fui conhecendo os livros dela. Essa história conta em 2 tempos, né? Nos anos de 1950 e nos anos atuais. E nos anos atuais, uma jornalista resolve investigar uma nevasca na primavera, de 50 anos antes. E aí ela conhece a história da Vera, que perdeu o filho no dia dessa nevasca, fora de época, e ela nunca soube o que aconteceu com o menino de 3 anos dela. E aí, a nossa protagonista, ela resolve investigar e descobrir o que aconteceu com essa criança 50 anos depois. E é uma história incrível, cheia de citações daquelas que tocam a gente, sabe? De diálogos espertos, inteligentes. E eu gosto muito desse livro. E embora seja um romance, ele tem outros elementos, né? Que compõem essa parte do romance, que completam essa parte do romance. Então eu gosto muito por causa disso também. Além de ser uma história incrível com um final muito surpreendente. Eu não poderia deixar de citar Harry Potter, né? Esse aqui vai representar todos os 7 livros. Harry Potter mudou a minha vida. Eu não teria como deixar esse livro fora, porque foi o livro que me tornou leitora. Foi a primeira vez que eu peguei um livro pra ler e eu li, sei lá, continuamente, sem largar por meses, sem achar chato. Eu me perdi dentro dos livros. Então, se hoje eu leio, se hoje eu tenho um canal, se hoje eu conheço muitos autores nacionais, é por causa de Harry Potter. Ter esse canal é por causa de Harry Potter. Então, é a história que marca meu coração, que eu defendo com unhas e dentes e que vai fazer parte da minha vida para sempre mesmo. A última música do Nicholas Sparks, embora não seja o meu livro preferido do Nicholas Sparks, esse foi uma história que tocou muito a minha vida. Porque no meio do romance, né, porque pela capa tem um foco no romance, mas no meio desse romance tem uma relação entre pai e filha que ela fica um pouco em segundo plano, porém ela brilha de uma maneira muito emocionante. Eu lembro, e eu já citei isso no canal, que quando eu li esse livro, teve um dia de madrugada, só mais um capítulo, e teve uma hora que eu comecei a chorar,
Eu nunca tinha chorado lendo antes. E eu não conseguia parar, eu soluçava. Não conseguia ler porque embaçava meus olhos. Então, é uma história que me marcou muito. Então, se alguém pede indicação de Nicholas Sparks, eu indico muito esse livro, porque ele tem essa temática mais familiar e menos romântica, que é uma coisa que é difícil nos livros do Nicholas Sparks, então foi uma coisa que me tocou bastante. Eu Sobrevivi ao Holocausto, da Nanette Blitz. Esse livro, ele me tocou muito, principalmente porque é um relato real de uma pessoa que está viva até hoje e pôde contar a sua própria história sobre o Holocausto. E não é só a vida delas naquele momento, naquele período onde ela ficou no campo de concentração. Não, ela conta como que foi recuperar a vida pós-guerra, recuperar a identidade, parar de ter medo das pessoas, como foi que ela conseguiu se recuperar, porque não tinha mais casa, não tinha mais dinheiro, não tinha mais nada, não tinha mais família. Então, esse livro me tocou muito por isso, porque ele tinha esses detalhes pós-guerra, que na maioria dos livros que a gente tem sobre o Holocausto e a Segunda Guerra Mundial, se passa no Holocausto e na Segunda Guerra Mundial. Esse daqui, por ele ter esse ponto depois e que a gente vê que a pessoa conseguiu, dentro do possível, superar e ter uma vida digna, ter uma vida boa, ter uma vida feliz, foi muito gratificante, foi muito emocionante. E esse aqui foi muito legal também, que eu tenho autografado. Ela foi na Bienal de São Paulo em 2016 e eu consegui o autógrafo com ela. Então foi muito emocionante também esse dia. O Pequeno Príncipe, né? Não tá aqui o Pequeno Príncipe, tá com os meus alunos. E o Pequeno Príncipe, ele é uma história que toca no nosso coração quando a gente é criança, de uma maneira diferente de como quando a gente é adulto. Eu sempre ouvi dizer que você tem que ler o Pequeno Príncipe de 5 em 5 anos, que é pra você conseguir tirar e extrair o máximo daquela história, que você sempre vai enxergar o livro de uma forma diferente, e isso é muito real. Foi o primeiro livro que eu ganhei dos meus pais, que eu lembro que a gente foi numa livraria e meu pai comprou pra mim. Não foi a primeira vez que eu li, porque eu não gostava muito de ler quando criança, mas por eu ter ganho dos meus pais, eu fiquei com aquele negócio, Pequeno Príncipe, Pequeno Príncipe. Então quando eu quis ser leitora, quando eu comecei a buscar isso, eu li o Pequeno Príncipe e li muitas vezes. E todas as vezes que eu leio, eu acho o livro encantador. E hoje em dia eu consigo ler ele em poucas horas. Então é um livro que eu gosto muito e que eu acho que todas as pessoas do mundo deveriam ler também. Não Conte a Ninguém, do Harlan Coben. Foi o primeiro livro do Harlan Coben que eu li. E o que eu gosto na escrita dele é que ele escreve mistério de uma forma que você não consegue largar o livro dele. Ele te envolve na trama e você acaba desconfiando dos personagens, você desconfia até do narrador, que era pra você estar mais dentro da cabeça, né, ou alguma coisa assim. Então, ele traz um jeito de escrever, um jeito de construir a história dos personagens que é fantástico. Uma coisa que eu gosto muito nos livros do Harlan Coben também, principalmente no Não Conte a Ninguém, é que ele não deixa pra resolver tudo no final. A cada capítulo desvenda algum mistério, a cada capítulo ele te dá uma informação nova, ele te dá uma dúvida nova e ele te tira uma dúvida. E quando você chega no final do livro, você tá acabada já, porque você não tem mais o que pensar, você não sabe mais quem você acredita, você não sabe mais em quem você defende e, pelo incrível que pareça, a maioria das vezes você erra o que vai acontecer. E Não Conte a Ninguém, do Harlan, eu acho que é o meu preferido. Foi o primeiro que eu li, é o meu preferido. E se eu puder, eu empresto pros meus amigos, porque eu acho que todo mundo tem que ler. É muito bom. O Garoto do Cachecol Vermelho, da minha amiga Ana Beatriz Brandão, foi um livro que me tocou muito, por causa dos elementos que tem por trás da Melissa e do Daniel. Primeiro que a Melissa é bailarina, eu também sou, então nisso a gente já se identifica instantaneamente. Ela passou por vários problemas na vida dela, e por mais que você fique com muita raiva da Melissa no começo do livro, você acaba entendendo como que ela se tornou uma pessoa tão dura. E ao mesmo tempo, você conhece o Daniel, que é um artista que pinta, que canta, que toca, e junto com isso tudo, que já é maravilhoso, a gente tem uma bailarina que sonha em estudar em Juilliard e um cara incrível que tem uma doença horrorosa, porque a esclerose lateral amiotrófica é uma das piores doenças que eu já ouvi falar, porque eu imagino que deve ser horrível você querer mexer o seu corpo e você não conseguir. Você está preso dentro do seu próprio corpo.
Então, à medida que você vai lendo uma história dessa, com esses elementos, você cai, você derruba. Porque não tem como não chorar, não tem como não se emocionar. Então, é um livro que me tocou bastante e que também me fez chorar. Eu não tenho muita facilidade para chorar com livros, né? Com filmes eu choro mais, mas com Garota de Cachecol Vermelho eu chorei. E pra fechar, Triângulo de Quatro Lados, com Fernanda Medeiros e Adelina Barbosa. Esse livro, ele é muito fofo. Ele conta a história da Sarah, que é uma adolescente, saindo da adolescência, assim, 18, 19 anos, e ela é apaixonada pelo primo. E aí seria só mais uma história de amor, mas a Sarah é uma personagem muito incrível e ela cresce muito ao longo do livro. E você acaba se envolvendo com os amigos da Sarah, com o universo que a Sarah vive, e você só quer que ela seja muito feliz. E é um livro muito gostoso de ler. Eu lembro que quando eu li esse livro, eu lembro até da onde eu tava em determinadas partes, né? E eu lembro que muitas vezes eu me parei sendo a Sarah. O que eu faria se eu fosse a Sarah? Eu tava trabalhando, não tava lendo, né? Tinha acabado de ler, por exemplo, na hora do almoço. E aí ia trabalhar e eu me coloquei muito no lugar da Sarah. Eu fui muito a Sarah. Isso é uma coisa que não acontece. Eu não me coloco tanto na vida dos personagens assim, a ponto de pensar neles quando eu não tô lendo o livro. E eu lembro que nesse livro aconteceu. Então é um livro que faz toda a diferença na minha vida e que eu tô muito ansiosa pelo final, que falta a terceira parte dele. Né? A gente tem que ficar esperando as nossas continuações, não é mesmo? Bom, gente, foi isso. Esses foram os meus 10 melhores livros da vida. E eu espero que vocês tenham gostado. Me conta nos comentários se vocês já leram algum deles, se vocês concordam que são livros da vida mesmo. Deixa a sua lista pra mim. Talvez eu conheça alguns, talvez não, mas quem sabe a gente pode trocar indicações literárias e eu acho isso o máximo, tá bom? Não esquece de dar aquele joinha, se inscrever no canal e voltar aqui na semana que vem, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!